Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada do renascimento de volta ao centro. Essa semana é uma semana muito especial que eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na sua vida, principalmente nesse momento atual, onde muitas vezes o excesso, o excesso de informação, o excesso de demandas aí, o excesso de coisas, que muitas vezes a pessoa está tendo que lidar no dia a dia, está fazendo com que as pessoas não consigam estar no seu centro. É como se tivesse tanto barulho que a confusão começasse a fazer parte da vida da pessoa e não permitisse dessa forma que ela pudesse realmente se escutar, se encontrar. E o meu grande objetivo com você nessa semana é ajudar você a se reencontrar. Você já percebeu que os momentos em que a gente consegue estar nessa conexão, sentindo que a gente está realmente conectado, nessa conexão conosco, onde a gente está realmente acessando ali a nossa consciência, a nossa sabedoria, enxergando a partir de quem realmente nós somos, não dos barulhos, dos medos, da preocupação, de tantas solicitações, mas a gente conseguir enxergar a partir de nós o quanto a gente tem paz, harmonia e capacidade de tomar melhores decisões e, consequentemente, gerar mais resultados na nossa vida, resultados de prosperidade, de abundância, de saúde, de felicidade, ou seja, os frutos que a gente começa a gerar nas nossas vidas são frutos que só trazem alegria, felicidade e realização para nós. Enquanto, quando nós estamos com a mente atordoada, enfim, eu não sei se você sabe, mas nós temos uma capacidade de 66 mil pensamentos por dia. E se você tá ali naquela confusão mental, se você tá ali sem conseguir respirar mentalmente, para poder pensar, sem espaço para você poder olhar para você e para você poder se encontrar, como que a pessoa fica nessa situação? Angustiada, ansiosa, irritada, desanimada, com preguiça. E aí, gente, você não consegue usar o seu potencial, você não consegue descobrir a beleza que você tem dentro de você para que você venha fazer a grande diferença no mundo. Então, o meu objetivo é exatamente fazer com que você consiga encontrar esse renascimento, essa coisa de você sentir que você voltou, tá? E aí, pra gente poder buscar isso, pra gente poder buscar esse renascimento, uma das coisas que a gente precisa para isso é a gente começar a entender e a saber como é que a gente vai lidar com tantas distrações, com tantas preocupações, com tantas demandas e informações que normalmente nós somos bombardeados no dia a dia. Notificações que talvez estão vindo de pessoas ao seu redor, te chamando, te solicitando, notificações que podem estar vindo também a partir da sua própria dificuldade de ser seletivo naquilo que você vai realmente estar buscando, principalmente hoje, que é uma coisa que as pessoas estão tão presentes, que é a questão de conteúdos, a questão daquilo que você está ali muitas vezes consumindo de conteúdos. Então, quando você também tem essa dificuldade de ser seletivo, seletiva nessa questão daquilo que você está trazendo para você através das redes sociais e tudo mais, porque isso tudo vai ocupando muito espaço na mente, assim como o celular, muitas vezes ele vai enchendo e ele não suporta mais, não é? Então, tem muitas pessoas que hoje estão sofrendo, que estão angustiadas, que estão ansiosas, que estão, às vezes, assim, sem equilíbrio e não percebem que aqui está alguma das causas que faz com que elas fiquem dessa forma, A dificuldade, a própria dificuldade de dizer não, a própria dificuldade de colocar limites para os outros, mas limites para si mesmo também. Não é só o limite para os outros, tá? Mas às vezes a gente também tem que saber o momento da gente colocar limite para que a gente possa, dessa forma, conseguir ali entender qual que é o ponto do meio, qual que é o ponto do equilíbrio.
que é o ponto onde a gente costuma ficar no centro, tá? Então, nesse vídeo de forma especial, eu quero falar um pouco com você sobre esse grande problema que é aí um dos ladrões, né? Ladrões de energia, ladrões de tempo e principalmente, talvez seja o que está roubando você de você mesmo, de você mesma. E aí, para começar esse vídeo aqui, eu quero falar com você hoje sobre as distrações, tá? E as solicitações que muitas vezes nós recebemos ao longo do dia, mas algumas pessoas sabem como lidar com isso, sem se permitir, né, ser sugadas, porque quando você não sabe lidar com isso, é como se aquelas pequenas coisinhas, elas vão sugando a sua energia, sugando aquilo que você tem ali de força para realizar, para pensar, e de repente, se você ficar ali a todo o tempo respondendo essas notificações, que não necessariamente significa notificações de celular, tá? Aqueles barulhinhos, mas notificações mesmo de pessoas, de coisas que vão aparecendo, que acontece? Você vai ficando preso nessas notificações e não consegue dessa forma muitas vezes encontrar o tempo depois para fazer aquilo que é importante. E aí o que isso vai fazer? Vai gerar aquele sentimento de frustração, de derrota, de falar: oh meu Deus, eu sou incapaz de fazer isso, eu não consigo mudar a realidade. E eu quero dizer para você que você pode, só que você vai precisar trabalhar aquilo que está levando você a ficar aí nesse círculo, né? Nesse círculo aí da roda, né, que vai fazendo muitas vezes você ficar completamente na confusão, na perturbação e não no centro que traz você para o fluxo do universo e para a abundância. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui com você é muitas vezes a dificuldade que a pessoa tem de colocar limites. Às vezes a gente acredita, e aqui eu vou falar de algumas crenças, por exemplo, como eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Se eu não fizer o que eu tenho vontade, eu não tô tendo liberdade, eu tô vivendo preso, né? Eu estou vivendo superficialmente, eu não tô sendo eu mesmo. E, gente, ser nós mesmos não é fazer só o que a gente gosta e o que a gente tem vontade. Porque nós temos uma criança dentro de nós. E o que significa isso, tá? Quando você tem uma criança, eu não tô dizendo que você tem um bebê aí dentro, né? Eu tô com um bebê aqui também, mas além dele tem a Marina aqui, tá? Então, a criança que você tem aí, né? O seu eu criança que está aí em você, ele não tem limites. E qual que é o problema se você deixa essa criança que não tem limites solta? Você acaba tentando se satisfazer de tudo que você quer e caindo num outro problema, que é a libertinagem. A libertinagem é quando a pessoa está vivendo por todos os prazeres e curiosidades que ela sente. E qual que é o pior da libertinagem? Que a pessoa acaba num vazio, numa sensação sem sentido, acreditando que não vai adiantar, né? Acreditando que por mais que ela queira, enfim, encontrar o prazer que vai satisfazê-la, a libertinagem leva a pessoa a buscar isso de uma forma vazia, irresponsável. Então, para que a gente possa realmente estar no nosso centro, a gente precisa saber quais são as escolhas. Entenda bem, aqui faz total diferença. Existe uma diferença entre você estar escolhendo aquilo que vai realmente ser melhor. Então você pode falar, eu escolho isso, ou eu escolho não fazer isso. Porque quando você está escolhendo, você está no poder, mesmo que você queria fazer aquilo naquele momento, tá? Mas, à medida que você se torna uma pessoa seletiva, quando você escolher algo que você entender que faz sentido para você, aquilo vai trazer uma realização muito maior do que aqueles pequenos momentos que você estava utilizando ali como se fosse uma pessoa que está viciada em drogas, né? E que, eu preciso disso, sabe? De fato, a pessoa que vai se permitindo viver assim, ela se torna uma viciada, não importa se é droga ou não. Pode ser que seja de comer, pode ser que seja de ficar vendo qualquer vídeo que queira, enfim, tá?
tem N formas, né? Mas o fato é que essa pessoa perdeu o autodomínio, perdeu o autocontrole. E se nós deixamos muitas vezes a nossa vontade, a nossa curiosidade mandar em nós, jamais nós vamos ser capazes de realizar grandes sonhos, porque não tem como. Quando a gente começa, um realizador de sonhos, ele é uma pessoa comprometida, e qualquer pessoa comprometida, para que ela mantenha esse compromisso, em muitos casos ela vai ter que abrir mão de algumas coisas que ela gosta. Então isso daqui é muito importante, gente, e à medida que você vai começando a trabalhar essas crenças, que inclusive eu deixei aqui no vídeo para você, você vai perceber que você começa a viver esse caminho para você voltar para o seu centro, né? O autodomínio é uma das virtudes de uma pessoa que está no centro, tá? E sem dúvida é uma das virtudes que a gente precisa estabelecer, e nós estabelecemos isso através do nosso comportamento, mas também buscando as mudanças de crenças, tá? E como é que eu busco, Marina, mudar essa crença de verdade dentro de mim, para que eu saia dessa angústia, né, e de toda essa confusão? Bom, essa é uma das coisas que a gente está compartilhando aqui no vídeo com você, tá? Mas o caminho para você fazer isso, que eu entendo que sem dúvida é um dos melhores, é você buscar ou as sessões para que você possa reprogramar a sua mente. Se você sente afinidade com o meu trabalho, você pode entrar em contato conosco, eu já vou deixar aqui com você o nosso número. Ou você pode buscar os cursos, que também eu ministro, ensinando você a utilizar a ferramenta para que você possa, então, mudar essas crenças que estão te impedindo, né? Então, de novo, que crenças? Crenças de que você tem que estar sempre atendendo as pessoas, né? Crenças de que você não pode colocar limite ali naquilo que você está fazendo, que você não pode colocar limite na sua vontade, que você tem que fazer só o que você gosta, que você pode ser superficial se você colocar alguns limites na sua vida, que você é prisioneiro se você tiver alguns limites, tá? Então, quando a gente fala de limite, a gente precisa entender que tipo de limite que é bom e que tipo de limite que é perigoso para nós, entende? Então precisamos saber discernir, porque nem toda coisa que você fala até aqui eu vou é ruim, nem tudo é ruim, porque talvez aquilo de fato é o melhor, assim como a palavra não. Nem sempre o não é ruim, às vezes o não é por amor, como também nem sempre o sim é bom, às vezes o sim pode ser negativo. Então eu quero que você pense sobre isso, a gente já falou bastante aqui. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando para você sobre outros passos, além desse, que é você saber lidar com a sua vontade e curiosidade, que sem dúvida vão levar você ao renascimento, principalmente se além de você ter essa consciência desse ponto, você buscar essa reprogramação mental. Se você quer saber mais sobre as nossas sessões, cursos e programas, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Vai ser um grande prazer para mim receber você e, quem sabe, até ajudar você aí, seja com as nossas sessões e os nossos cursos, tá bom? Gratidão pelo seu tempo, pela sua confiança e carinho, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!